Eu vou agora abrir para perguntas do público que está acompanhando a gente, aqui na Timenal e até mesmo fora. Fique à vontade para mandar, a gente vai fazer 2 seleções de perguntas, se não me engano. Temos uma primeira já aqui. Fala, turma, tudo bem? Parabéns pelo painel aí, foi ótimo ouvir vocês. Perspectivas diferentes, mas que convergem para um caminho bem bacana. Vocês falaram um pouquinho da necessidade da gente explorar a conexão com o ecossistema internacional para que a gente possa trazer inovação aqui para o ambiente no Brasil. Como é que vocês enxergam o nível de maturidade do Brasil em termos de tecnologia, adoção de tecnologia tanto para a construção quanto para o ambiente industrial, quando em comparação com lá fora? E se vocês acreditam que é possível a gente ir lá fora, identificar essas tecnologias, trazer para o Brasil sem muita adaptação, isso tem resultado, não tem? Então, acho que são 2 perguntas em uma, né? Como é que vocês veem o Brasil em relação à Europa, os Estados Unidos, à Ásia, e como é que vocês veem essa importação de tecnologia aqui para o Brasil, para o desenvolvimento do nosso ambiente de construção industrial? Pode. Deixa eu te devolver aqui. Flávio, né? Flávio, assim, acho que não só para a construção, mas como em outros setores, às vezes o futuro é geográfico, né? A gente olhar lá para fora, a gente vê coisas novas que estão acontecendo. Eu vou te contar um pouquinho sobre o que eu vi, tanto em termos de industrialização, quanto em termos de transformação digital, uso de outros tipos de tecnologia. Então, no começo do ano, eu fui para a Califórnia visitar algumas empresas de construção modular, né, para tentar entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, como que o negócio se dá lá. E eu percebi que eles estão num nível muito mais avançado em termos de planta fabril, assim, linha de montagem, produto, padronização. As empresas de construção modular, por exemplo, a Factory OS, investida pelo Google, pela Autodesk, os caras eles estão fazendo prédios de térreo mais 4, 5 pavimentos, e o apartamento é sempre o mesmo. O cara deixa mexer na fachada, mas ele está lá na padronização dele, na escala. São prédios affordable, né? Aqui seria acessível, né? A tradução. O governo tem um papel muito forte de incentivo, então o governo entra com terreno e garante 10 anos de aluguel naqueles empreendimentos. Então, o setor, de modo geral, está mais organizado para permitir que a inovação aconteça. Isso em termos de industrialização, que para mim é um dos principais fatores, já que aqui no Brasil estamos falando de 8 milhões de déficit habitacional, podendo bater 30 milhões até 2030. Então, como que a gente vai entregar moradia acessível para a sociedade se a gente não pensar em maior produtividade e menor custo? Do lado digital, eu vou falar um pouquinho das tecnologias que eu vi de Israel e alguns outros países. Antes, né, você pegar sobre industrialização e olhar para a Ásia, o que a China está fazendo, Singapura, Austrália, se der uma fuçada sobre construção modular lá, ou madeira engenheirada nos países nórdicos, também é uma outra coisa impressionante. Em termos de soluções mais digitais, né, para ser usadas desde o projeto, canteiro, gestão de ativos, eu vi coisas muito interessantes em Israel, a conexão do digital com o físico, esse mundo cyberfísico, o jeito que você já tem o dado projetado, né, nos modelos 3D, o modelo de informação, né, que o BIM é um modelo de informação, na verdade, e o jeito que você capta a informação no canteiro com diferentes dispositivos, câmera 360, drone, etc. E aqueles dados são analisados rapidamente, entregam informação para a tomada de decisão dos gestores. É algo impressionante, que eu não vi aqui no Brasil. Talvez, acho que... Não conheço aqui no Brasil alguém que faça isso. Uma empresa que eu acho muito legal aqui do Brasil é a AutoQI, fabricante de software. Acho que eles estão com uma mentalidade para frente, assim, em termos de desenvolvimento de solução. Ainda não chegaram num nível que uma Autodesk entrega, mas eles estão num caminho muito interessante. E eu acho que é legal reconhecer isso, porque tecnologia no Brasil, no segmento da construção, não é algo simples de se ver. Então, acho que é um pouco essa a minha visão. Eu acho que a gente está distante, mas a gente consegue acessar. E sobre trazer tecnologias para cá, acho que está cada vez mais fácil. O mundo está muito globalizado, acho que não é um impeditivo você encontrar um player estratégico aqui, comprar uma empresa, trazer a tecnologia para cá. Às vezes os próprios investidores têm interesse em viabilizar isso de alguma maneira. Madeira engenheirada foi assim e acho que outras tecnologias podem ser assim também.
Eu quero muito ouvir o Marcos e o Ricardo, mas só um ponto que você trouxe que eu achei bem bacana nessa relação dos Estados Unidos é esse ator governo atuando em conjunto, né? A inovação Precisa. aberta, ela fala também sobre essa relação da iniciativa privada com a academia, mas também com as instituições governamentais e dá uma alavanca muito forte, né? Então, muito bacana ver isso na prática dentro desse ambiente que você trouxe. Com certeza. Não, ótimo o que o Murilo está falando. Eu acho que eu tenho pouca coisa para acrescentar em cima disso, mas evidentemente, quando a gente está falando de alguma inovação digital, é mais fácil de se trazer de outros lugares do que uma inovação baseada em algum tipo de manufatura ou algum tipo de prestação de serviço de uma maneira mais local, né? E a gente vê que uma grande parte das startups que recebem investimento de VC tem essa característica digital de alguma forma, né? Porque pela própria característica do VC, que busca negócios replicáveis, escaláveis, né? Segundo as definições mais comuns que a gente vê por aí, acaba caindo muito em negócios digitais, tá? Então, eu diria, não é o recomendável que você queira ficar apenas em um lugar na prospecção de startups. O ideal é que você consiga ir para os lugares onde tem o maior desenvolvimento disso no mundo. Então, quero dizer, se você entende que eu não sei onde BIM é mais avançado, mas vai para onde o BIM é mais avançado, vai para onde a inteligência artificial é mais avançada. E você pode, sim, fazer investimentos e desenvolver sinergias com startups que estão mais distantes. E a segunda coisa que eu comentaria, que ficou muito evidente com o que o Murilo falou, mas que, com certeza, dependendo do tipo de investimento que você faz, do desenvolvimento completo que você precisa da cadeia de valor, o papel do governo, o papel de todo o ecossistema é marcante. Às vezes não é o governo, às vezes é um banco de desenvolvimento, às vezes é outro tipo de organização, às vezes você precisa de um apoio de instituições de educação para a formação de mão de obra, para a formação de outra coisa, mas vamos dizer, não é apenas a startup, mas é toda a cadeia de valor que você está trabalhando em torno de determinado tipo de inovação. Muito bom, Ricardo. Marcos, você complementa para a gente aqui? Eu gosto muito de fazer a leitura do contexto, né? Numa dessas viagens que eu estava comentando, uma das coisas que mais me chocou, eu estava lá em São Francisco, eu estava no Golden Gate Park, estava andando pelo Golden Gate Park, e aí um japonesinho lá, estudante, me abordou para fazer uma pesquisa. Estava validando um modelo de negócio relacionado à arte por assinatura, né? Aí eu respondi a pesquisa, eu vi que ele era estudante, eu comecei a conversar com ele, ele era de Stanford, e estava fazendo como exercício de classe uma validação de modelo de negócio. E aí eu fiz uma pergunta para ele, ainda muito na inocência, na época, de como é que a gente fazia a mesma coisa que foi feita no Vale do Silício, eu fazia no Brasil. E ele foi, confesso que até um pouco grosseiro, ou talvez pragmático, eu como latino talvez tenha sido emocional demais em ler a resposta, mas ele falou, vocês não fazem, eu não vou fazer. E realmente, olhando lá um pouco do contexto do Vale, tem toda uma história do porquê que o Vale é o Vale, isso vem desde a corrida do ouro, questão cultural. Então, é importante às vezes a gente olhar o contexto para tentar a fórmula. Vamos ver algumas coisas, né? Primeira coisa, Brasil, a gente não investe no STEM, né? O famoso STEM, o Social, Technology, Engineering, Mathematics, não é característica do nosso sistema educacional. Podemos fazer toda uma discussão, dizer que o Brasil tem que ter, mas realidade não tem e não vai ter nos próximos anos. Então, isso é uma realidade. Número 2, custo de juros. A gente é um país essencialmente de custo de taxa de juros alta, o que tem um impacto direto no tipo de inovação. Inovação de longo prazo, especialmente desenvolvimento de alta tecnologia, tem alta relação com a taxa de juros, porque quanto mais longo um projeto de maior risco, maior problema com capital ele vai ter. Então, nós também não vamos ter característica de capital para isso, né? E o terceiro ponto, a gente fala de governo, mas a gente está numa discussão tão grande aí, querendo que o governo reduza custo, otimize impostos, então vai ser difícil o governo também ter capital para usar. Isso leva tudo, na minha percepção, a chegar num país que não vai ser desenvolvedor de tecnologia e problema zero.
porque a gente já exportou muita coisa. Agora, a gente pode ser consumidor de tecnologia e, inclusive, tradutor de tecnologia em modelos para países em características semelhantes. A gente olha muito a América Latina, fizemos um investimento recente, por exemplo. O Brasil tem muito potencial para isso. A África, a gente já viu quantas vezes o Brasil, especialmente na parte da construção, trabalhou com projetos na África, então a gente tem potencial para isso. Então, é entender nossa vocação. Vou falar, por exemplo, a gente falou um pouco aqui de industrialização, comparando o cenário americano com o brasileiro, né, que eu acho bem curioso. Primeira coisa, déficit habitacional. O déficit habitacional americano ele é muito baseado em dívida, aumento do preço das moradias, que tem toda a característica do mercado financeiro, crise de 2008. Brasil, déficit habitacional é físico e distância, não tem casa, né? É tão simples quanto isso. Então, nossa maior barreira é construção, tamanho do país, versus lá uma questão mais relacionada à capital, né? Além disso, a gente tem custo de mão de obra, aí o pessoal compara com China. Putz, China foi muito rápido, mas China, além da questão da estrutura de governo, uma economia que funcionou muito rápido por muito tempo. O Brasil não tem uma economia rápida, nunca cresceu tanto. Né? E além disso, quando a gente fala de importar tecnologia, a questão do dólar. Em 2019, no começo da terracota, a gente sentou com uma grande construtora nacional, grande, os caras muito bem capitalizados, e a gente avaliou um projeto de trazer tecnologia americana para fazer acompanhamento e medição de obra. Mesmo para essa construtora, que era uma das maiores do Brasil, o custo era inviável, por causa do dólar. Então, no fim das contas, a gente tinha que trazer para cá. Agora, por que eu acho que Brasil ao cubo, e parabéns ao Murilo que fez parte da trajetória, eu estou aqui em Florianópolis, eu conheço muito bem o Ricardo, foi uma baita empresa. Porque ele se inspirou num modelo global, em várias coisas globais, mas trouxe para um contexto brasileiro. Brasil ao cubo, ela explodiu de fazer negócio quando ela foi para o varejo e depois para quando foi para grandes obras. Então ela entendeu o contexto. O Brasil é um país que tem que desenvolver muita infraestrutura. Putz, impacto perfeito da industrialização. Então, nesse sentido, no olhar para fora, eu acho que para mim o ponto é como é que a gente se inspira lá fora e pega os blocos, mas remonta dentro do nosso contexto. Eu acho, e por isso que eu provoco do empresário, entende? Porque às vezes a gente coloca muito, trazer pessoas novas com ideias novas, mas cabelo branco ajuda demais. Então, entender o contexto do país, mas olhar para fora e como é que eu entendo os problemas que a gente tem como país e como é que eu trago de lá de fora, mas remonto de uma forma diferente. Né? Como é que eu tropicalizo? O caso da Brasil ao Cubo, para mim, é um caso excelente nesse sentido. A gente tem como investida, por exemplo, a Orça Fácil, a Arquigen, A Arquigen, que eu comentei de arquitetura generativa e inteligência artificial. Os caras desenvolveram inteligência artificial no Brasil, com todas as deficiências que a gente tem. Os caras são mosca branca. Mas onde que eles começaram a aplicar no mercado? Não foi no óbvio, na incorporação, por exemplo, que todo mundo falava. Eles foram para o mercado bancário, né? E que no Brasil é super concentrado, tem empresas gigantes, consequentemente, permite o crescimento rápido e redução do cash burn. Então, eu acho que o grande ponto é a gente olhar contexto, olhar o nosso contexto econômico, o nosso contexto empresarial, o contexto de dentro da empresa, para a partir daí olhar de fora e usar fora não como inspiração, não como copy-paste, como muitos pensam, né? Mas como inspiração. Valeu, Marcos. Obrigadão. Dá para mais uma pergunta? Ou como é que estamos de horário? Podemos? Toledo vai fazer uma pergunta para a gente aqui. Legal. Parabéns, pessoal, pelo painel aí. Ótimas falas e muito aprendizado. Eu ia fazer uma pergunta, mas o Marcos meio que antecipou a resposta da minha pergunta, colocando algumas dificuldades. Mas talvez você reforce a necessidade da gente responder a pergunta, porque... E a gente conversa há alguns anos sobre isso, né, Marcos? A gente vê muito a inovação na construção no Brasil, muito software, e infelizmente muito software mais do mesmo, como é que eu otimizo a produção do canteiro, e Lean Construction, e programação, e esse tipo de coisa, que é importante, tá, pessoal? Mas só isso na minha visão, não transforma essa indústria. E praticamente nada de hardware. A gente, né, começa a ver alguma coisa de madeira engenheirada, Brasil ao cubo, mas assim, provavelmente a gente não vai conseguir completar todos os dedos da mão com alguns exemplos de uma parte mais de hardware.
E a minha pergunta é muito sobre isso, né? Porque, para mim, a construção, para ela evoluir, precisa passar por esse hardware. Quando a gente olha para a indústria automobilística, a evolução que a Tesla fez, o que a Embraer está fazendo na indústria de mobilidade, que também é hardware. Então, assim, e tem acontecido, né? A Tesla é um exemplo interessante. Há 10 anos atrás, quando você falava de carro elétrico, parece que o conceito para falar com o carro elétrico é que ele tinha que ser horroroso, né? E a Tesla foi mudando um pouco essa perspectiva. E hoje você tem Porsche, BMW, tudo elétrico. Então, assim, esse pano de fundo, esse contexto todo, é para perguntar para vocês qual é o shift que a gente precisa para, de fato, mudar essa perspectiva da construção e trazer um conceito de Tesla, de Embraer, para, de fato, a gente mudar essa perspectiva de construção. Marcos deu algumas pistas. Pô, com essa taxa de juros, não sei se isso vai acontecer, mas, assim, vocês conseguem ver no futuro algum shift, algum elemento transformador para, de fato, a gente sair um pouco dessa inércia e, de fato, trazer elementos que transformem esse hardware da construção, né? Que eu estou aqui conversando com vocês, a gente está de vida, eu estou acompanhando uma obra aqui de forma muito tecnológica com meus olhos, e é do mesmo jeito que se fazia obra há 100 anos atrás, tijolo em cima de tijolo, tudo muito manual. Está aqui do lado, a gente está falando de Innovation Week, e aqui do lado está acontecendo uma obra assim. Qual que é o shift? O que precisa para transformar essa indústria, pessoal? Quer falar aí, Marco? Posso começar? Pode começar e eu penso um pouquinho mais, eu fico com vantagem. Sacanagem. Estão me ouvindo? Esse aqui está funcionando? Toledo, eu acho que não é uma resposta única, isso é meio óbvio, é uma conjuntura de fatores, mas eu acho que, de modo geral, a indústria está avançando em todos os fatores que tem que avançar. Eu acho que, primeiro, de maneira de pensar a construção, a gente tem que pensar... vamos falar de edificações, né, que acho que é mais fácil. A gente tem que pensar de uma maneira mais padronizada, mais repetitiva, mais escalável, né? As incorporadoras hoje, o foco principal delas é pensar em o produto com aquele diferencial que eu vou conseguir vender para o meu público. Mas se a gente não olhar o produto e tentar padronizar partes dele, a gente nunca vai conseguir trazer sistemas industrializados que, de fato, a gente consiga repetir aquilo. Acho que, em termos de industrialização, aí a mentalidade da cadeia, né? A gente tem diferentes fornecedores para diferentes partes da obra. E acho que por isso que a Brasil ao Cubo conseguiu fazer um negócio diferente. A gente integrou a maior parte desses sistemas num módulo, num produto único. Ou seja, a gente definia como que aquele módulo ia funcionar. Agora, se você vai para uma obra que nunca é feita no mesmo lugar, nunca é igual, cara, o cara da estrutura não está pensando no cara da elétrica, que está pensando no cara da hidráulica, cada um quer resolver o seu e um abraço. E sobra para a construtora aquela bucha, né? E toda a pressão do mercado, o incorporador querendo contratar pelo menor preço, blá, 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 blá. Então, assim, acho que, vamos lá, uma mentalidade de maior padronização, um incentivo ao uso de sistemas industrializados, por que o industrializado é legal? Dá mais produtividade, se eu tiver incentivo eu consigo reduzir o custo, eu consigo usar o BIM de uma maneira mais inteligente, porque o BIM traz precisão, traz informação, eu não resolvo a obra não resolvo o prédio na obra, chapando massa, engrossando parede, etc. Eu resolvo antes. Eu penso o produto antes. Pô, você vai fabricar um iPhone, você vai tomar decisão se o chip é aqui ou ali na linha de produção? Não. Tá ali projetado, desenhado, encaixado, perfeito. Então, acho que se a gente não trouxer essa mentalidade de indústria mesmo, de fábrica, de processo fabril, de linha de montagem, de otimização, a gente não sai do lugar. Mas, graças a Deus, eu acho que isso está acontecendo. Eu vou dar mais tempo, então, para o Marcos para pensar. Enquanto isso, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu sou professor de matérias relacionadas à inovação há bastante tempo, há mais de 15 anos. E muitas vezes, quando eu estou falando de metodologia de startups, eu falo que o Lean Startup, a metodologia geral que as startups usam, funciona muito bem para mercados em que tem incerteza extrema. Em outros tipos de produtos, mercados, projetos que não têm essa incerteza extrema, pode ter incerteza, claro, mas é de outra natureza, ele não funciona bem. As metodologias mais tradicionais funcionam melhor. E o exemplo que eu costumo usar é a construção de uma ponte.
A gente sabe que a construção de uma ponte pode ter incertezas, claro que tem, mas é muito diferente você falar de uma construção de uma ponte e a introdução de um modelo de negócios inovador. A chance de dar certo essa ponte é maior do que 90%. Né? Claro, pode atrasar um pouco, pode ter alguma, mas a chance é muito grande de dar certo. Eu consegui construir a ponte aqui, eu estou apontando para a terceira ponte aqui, que dá para ver na janela. A maneira de você construir, então, você vai seguir normalmente metodologias consagradas. Você vai seguir um PMO, você vai seguir metodologias já conhecidas. Por outro lado, também, outro exemplo que eu costumo dar em aula é sobre o que é uma startup e o que não é uma startup. E eu costumo falar que uma empresa de consultoria, por mais inovadora que seja, mesmo que eu tenha uma empresa de consultoria muito inovadora, ela nunca vai ser uma startup. Por quê? Pela natureza do negócio. Ela não é um negócio replicável e escalável. Se para eu atender um cliente eu preciso de 5 consultores, para eu atender 1.000 clientes, talvez eu não precise de 5.000 consultores, mas talvez eu precise de 3.000 consultores. Né? Então, não é um negócio escalável. Quando a gente fala lá da Tesla, como no exemplo que você deu, a Tesla muito dificilmente vai poder ser vista como uma startup. Ela não é uma startup, apesar de ser uma empresa extremamente inovadora. Agora, o que eu entendo que são as grandes inovações feitas na Tesla não são apenas as inovações de produto. Tá? A gente tem aquelas coisas que sempre se fala da Tesla. Carro elétrico veio antes do carro a combustão. Motor elétrico foi o primeiro motor que existiu. Né? Então, quer dizer, não é exatamente a inovação em produto o mais importante da Tesla, apesar de que tem inovação em produto espantosa, genial lá. Mas eu diria que o que faz da Tesla a Tesla é todo o modelo de negócio que ela fez, todo o ecossistema que ela fez, toda a compreensão da cadeia de valor que ela teve, aquele master plan que o Elon Musk formulou, que ele foi dizendo etapa por etapa da estratégia, aquela estratégia que ele criou é altamente inovadora. Né? Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu queria dizer que existem muitos caminhos para ser inovador não sendo uma startup. Isso é algo que muitas empresas devem perseguir, e eu diria que neste mundo da construção, isso é fundamental. É muito difícil que você pense que uma incorporadora, uma construtora, seja uma startup algum dia na vida, e não será. E isso não tem problema, não significa que não possa ser uma Tesla, não possa ser uma empresa altamente inovadora. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu diria. E a outra coisa é que, muitas vezes, a inovação digital, sim, a inovação em produtos digitais, em tecnologias, e não apenas em hardware, pode ser uma forte base para esse tipo de avanço. É claro que em algum momento você chega no hardware, mas a Gigafactory da Tesla, por si só, como planta industrial, não é o que faz a Tesla. Desculpa se eu estou indo um pouco contra a ideia que você colocou no começo, mas eu costumo pensar dessa forma. Legal. Marcão, deu tempo de pensar? Só não pode responder assim, concordo com o que eles falam. Tá no mudo, hein? Vou ter até um mute agora, hein? Fala que o microfone quebrou aí, mano. É boa estratégia, né? O Toledo não facilita a nossa vida, né? Tava tudo fácil até agora. Cara, eu tava pensando aqui um pouquinho, até com base na resposta do Ricardo Murilo, que foi falado no primeiro painel, né? E eu vou ser o chato do contexto de novo. O que eu estava pensando assim? Eu estava tentando pensar por que isso acontece, né? E vamos lá. Primeira coisa, Brasil, é barato empilhar tijolo. A gente pode falar o que a gente quiser. Construção industrializada nem de longe superou o custo do empilhar tijolo. Custo básico. Sei que a gente vai discutir ciclo de vida de empreendimento, uma série de coisas, mas custo básico não conseguiu superar. Número 2, nosso modelo, aí tem outra coisa, nosso modelo, especialmente para da indústria da construção, no geral ele é vender, quando eu falo de apartamento, quando eu falo de residencial, ou é construir para o governo.
Ou seja, eu sempre estou passando, terminou, passo para alguém. E junta com isso que o grosso do capital da indústria da construção ela é subsidiado, tanto em obra pública quanto em obra privada. Subsidiado, eu digo, vem de banco. Você pega a construção popular no Brasil, Minha Casa Minha Vida, SPPE. Então, você tem basicamente um modelo que ele é orientado a terminar a construção de forma barata, sem se preocupar com prazo. Então, um pensamento que eu tenho assim talvez o problema ele esteja, de novo, no contexto, né? E eu vou colocar aqui alguns exemplos que mostram. Quando você fala, por exemplo, de construção de infra, tem empresas muito boas no Brasil que tem altíssimo nível de tecnologia. Túnel no Brasil, a gente tem uma capacidade assim incrível com muita tecnologia agregada. MRV, direcional, o nível de escala que esses caras criaram em termos de produção também não é lá o steel frame, não é o projeto que é feito numa fábrica e depois on-site em menos de 30 dias, mas eles são muito industrializados. Então por que esses caras fizeram? Só que a MRV é direcional, empresa de capital aberto, pressionados. Direcional usa drone, medição, nuvem de pontos, usa todas as tecnologias. Então talvez aí estejam algumas pistas do porquê que isso acontece. Para mim está relacionado com isso, né? E aí, tentando responder ao Toledo, não fugindo, não dizer só por que não acontece, fiquei pensando assim, o que poderia mudar esse cenário? Então, de novo, olhando para o contexto, né? Aquela coisa que a gente fala, que inovação, especialmente startup, quando você está arriscando capital, tem que entrar na hora certa. Se você entrar muito cedo, você vai gastar dinheiro com uma tecnologia que o mercado não vai adotar. Se entrar depois, você não desenvolve diferencial competitivo. E eu estou pensando em alguns cenários que está acontecendo aqui. Primeira questão da massa crítica de mão de obra, que é o que eu não me lembro qual dos colegas falou, mas é bem isso da questão do iFood, do Uber, rompendo com essa pessoa que naturalmente ela iria para trabalhar na indústria da construção. O problema dela não é salário, é conseguir a renda rápido. Então, essas plataformas resolveram isso e a gente tem um risco sério de apagão de mão de obra na indústria da construção, que vai matar a questão do empilhar tijolo ser rápido. Então, talvez esteja por aí. Outra é que existe um movimento geral, isso está sendo bem discutido em fóruns de investimento do mercado imobiliário, do mercado de capital entrar, inclusive baseado em tech, né? Um dos movimentos que a gente acompanha na Terracota é tecnologia dando transparência à obra, dando mais tranquilidade ao capital para investir nisso. E a gente tem batido recorde após recorde de fundos imobiliários no Brasil, e esse capital não é tolerante. Esse capital quer velocidade porque ele quer TIR. Esse capital, às vezes, está menos preocupado com o custo e mais preocupado com terminar rápido a obra, porque... E aí entra numa outra questão, que são os novos modelos de negócio. No imobiliário, o que a gente tem visto? O crescimento do modelo de residência com serviço, residência por assinatura. Ainda pouco, mas tem crescido. Charlie, Yuka, que é investida nossa, JFL e vários outros. No público, cada vez mais as PPPs, que, novamente, o cara está preocupado em terminar para poder explorar. Então, aí você tem uma maior pressão, que é se a gente faz analogia com o caso do sucesso da Brasil ao Cubo, maior pressão de terminar rápido, porque o mais importante é a receita e não simplesmente terminar a obra para receber. Junto com, a gente vê à frente dessas empresas... chegando às novas gerações. As empresas da indústria da construção que se perpetuaram, especialmente no residencial, os filhos estão assumindo. E é diferente quando você tem empresas formadas aí por empreendedores de tino da década de 60, 70, 80, agora está vindo uma geração que estudou fora, que olha a tecnologia. Eu convivo muito com isso. Pô, Felipe da MPD, o Máximo da Aldana, o Pedro da Barbara, tem dúzias e dúzias de caras desses que vem, o Elias da Manara, uma série de caras que vêm com uma cabeça diferente. Então, talvez, Antônio, eu não tenho certeza, mas talvez esteja por aí, uma mistura de contexto e uma tempestade perfeita que pode vir a boom e que a gente vai ter que ficar atento, né? Eu acho que é uma questão aí, naquela questão de leitura que eu faço, vamos tentar identificar esses sinais, e mais importante do que a gente tentar responder, talvez seja monitorar e aprender para entender o momento certo de entrar nessas tecnologias no momento que elas estão num cenário mais promissor de mercado. Eu não tenho uma resposta, mas se fosse para chutar, eu chutaria por aí. Valeu cada segundo o tempo de espera da resposta do Marcos. Falamos super bem, tá, Marcão? Pessoal,
infelizmente, vou ser obrigado aqui a encerrar nosso painel. A conversa foi ótima. Acho que superou as minhas expectativas, espero também que do pessoal de fora. Mantenham-se conectados aqui no nosso Innovation Week. Tem muita coisa boa por vir, ainda hoje, amanhã também, vários cases reais. Quem mandou pergunta, a gente não pôde trazer aqui, a gente vai responder depois, com mais calma aqui, direcionado para vocês. Deixo aqui agora um minuto final, só para despedida do pessoal. Agradecer de novo, em nome da TimeNow, em nome de todo o público que está aqui, a vocês três, contribuíram e muito para o nosso evento e também para quem está conectado de fora com informações de altíssimo nível, tá bom? Valeu, obrigado e passo a bola aqui para vocês. Bom, agradecer novamente aí pelo convite, pessoal, foi um prazer. Eu não conhecia a Vitória ainda, a primeira vez que eu estou aqui, não vai dar tempo de conhecer, mas pelo menos uma passadinha a gente dá, né? Eu acho assim, a construção civil, ela é um oceano azul de oportunidades, justamente porque a gente não evoluiu tanto em termos de tecnologia, industrialização, etc. Então, poder trabalhar com inovação nesse mercado, poder sair da caixa, poder olhar para esse cenário, olhar para esse contexto, né, que o Marcos comentou, e tentar identificar as oportunidades, aí é que está o grande negócio, né? Tem muita chance de se criar, de se inovar, e não é trivial, mas acho que aí também que está a beleza do negócio. Uma vez que você cria algo que realmente é disruptivo ou gera um grande impacto, o salto é gigante. Acho que a Brasil ao Cubo fez isso, eu acho que outras startups têm grande potencial de fazer isso e eu estou feliz de poder continuar nessa jornada de estar próximo da inovação no setor e estar aqui próximo de empresas como a de vocês que discute isso, fazem eventos para realmente colocar o assunto na mesa, é muito legal e obrigado aí pela oportunidade. Não, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, realmente fico muito honrado de compartilhar esse painel com pessoas que agregaram tanto. E só queria agradecer para a TimeNow e cumprimentar também por toda essa jornada que está sendo trilhada através da inovação aqui, que, pelo que eu vejo, é a grande palavra da vez aqui dentro, o que está excelente. Ô Murilo, não perca a oportunidade aí de dar um jeito, arranja uma reunião aí com o pessoal da TimeNow, pega uma sexta ou uma segunda, emenda final de semana, porque Vitória é espetacular, tá? Tô precisando, velho. Eu vou voltar. E, puxa, gente, sempre um prazer. A TimeNow, ela tem uma função, até me arrepia, tem uma função histórica na Terracota, aí relação minha com o Francisco, o Sérgio, que eu vi que estava aí no canto, Toledo, grande parceiro, o Walter. Eu gosto de estar com vocês porque vocês, eu acho que a gente bate em filosofia do no bullshit, assim, né? Da gente entrar nas discussões chatas, difíceis, complicadas, porque não transformar, é um setor de muito potencial, mas com grandes desafios. A gente ficar no superficial, no oba-oba, não vai resolver nada, não vai gerar valor, já tem demais disso no mercado e eu gosto de estar com vocês por causa disso, porque as conversas são sempre desafiadoras e profundas. Então, obrigado pelo convite. Desculpa não poder estar aí, fico devendo uma nova ida à Vitória. Valeu, pessoal.